Deus. Queridos irmãos, paz a todos. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, servindo e exaltando a Jesus, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, essa mensagem nós ministramos no primeiro horário, estávamos meditando essa tarde na palavra de Deus, e o Espírito Santo me trouxe ao coração este tema: como lidar com situações difíceis. E diante dessa pergunta, eu me deparei com este texto, e gostaria de fazer uma reflexão acerca do mesmo. A palavra de Deus diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos edomitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazon Tamar, que é Endi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Amém. Apenas até aqui. Nós vamos fazendo a reflexão do texto. Pode permanecer com a sua Bíblia aberta. Em alguns momentos nós faremos a leitura de outros textos. A pergunta é: como lidar com situações difíceis? Baseado nessa história, Josafá, ele entrou numa dificuldade muito grande, porque o reino de Josafá foi sempre um reino próspero, abençoado. Josafá foi um rei temente a Deus, que em toda a sua vida se dispôs a buscar o Senhor. E pela forma com que ele se dispôs a buscar a Deus, e como o seu coração estava inclinado às coisas de Deus, Deus sempre deu a ele um reino próspero e de paz. Mas não há nenhum reino de paz o suficiente que não enfrente algum tipo de batalha. Por melhor que seja a nossa vida ou situação, não estamos isentos ou imunes de passar por situações difíceis. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, em primeiro lugar, que muitas das adversidades que vivemos ou enfrentamos, e que muitas situações difíceis que passamos, elas normalmente poderiam ser evitadas. E por que essas situações difíceis poderiam ser evitadas? Tem alguns cristãos que, por talvez falta de conhecimento ou falha no aprendizado, pensa que qualquer coisa que ele está passando é permissão de Deus. Tudo que acontece na vida dele, não, Deus quis assim. Será? Será que é isso que está escrito na palavra de Deus? Será que Deus quer tudo mesmo? Será que tudo de ruim que aconteceu na tua vida foi Deus que quis? Ou será que foi você que provocou? Eu vou dizer muito claramente, sem medo de errar: muitas causas difíceis ou situações em que estamos vivendo são culpa nossa, do diabo ou provocadas por Deus. E toda vez que Deus provoca uma situação difícil, é culpa nossa. Então,
nós temos 80% culpa nossa, e só 20% do diabo. E olha que eu não sou advogado dele, nem gosto dele, mas a realidade é essa. Grande parte dos problemas que enfrentamos somos nós mesmos que provocamos. Por quê? Porque muitas situações da nossa vida que poderia ser evitada, a gente não evita. Olha o que diz Provérbios capítulo 27, versículo 12. Eu vou até pedir para você abrir a Bíblia, depois você volta para Crônicas 20. Provérbios capítulo 27, versículo 12. Enquanto você está abrindo, eu leio e depois a gente relê. Diz assim: o prudente, o avisado, percebe o perigo e busca refúgio e foge. Mas o inexperiente, o tolo, ele segue adiante e sofre as consequências. É o famoso cara que paga para ver. Ele sabe que se ir adiante com determinadas coisas, ele vai quebrar a cara. Ela vai quebrar a cara. Mas ele é inexperiente, ele é imprudente, ele paga para ver e segue. Segue no projeto, segue no plano, segue no propósito, sendo que este plano, este projeto e propósito não tem a autorização de Deus. Então o que acontece? Sofre essa é difícil até falar, né? Consequência. Ninguém gosta de falar consequência. O que eu estou vivendo é consequência do que eu fiz. É difícil admitir isso. Por quê? Porque a gente não admite que parte dos problemas que estamos enfrentando é por causa das nossas precipitações. Muitas situações difíceis podem ser evitadas, e não evitamos por quê? Porque nós somos inexperientes, não consultamos a Deus na maioria das situações, e nós insistimos com nossas teimosias, com nossas vaidades pessoais, e pagamos para ver, e as consequências vêm e são inevitáveis. Então as situações difíceis, na grande maioria, são frutos da nossa rebeldia a Deus e a sua bendita palavra. Então, se a maioria das situações podem ser evitadas, então a gente pode prevenir. E como a gente pode prevenir? Eu vou te dar um indício bem importante de como prevenir. Eu vou dar um exemplo bíblico. A Bíblia fala que o profeta Eliseu, todas as vezes que o rei da Síria arquitetava um plano de guerra contra o rei de Israel, o rei de Israel, ele era avisado pelo profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu, ele tinha uma revelação de Deus, e ele passava essa revelação para o rei de Israel. O rei de Israel ouvia, e conforme diz Provérbios 27, ele era prudente. Com a prudência de ouvir a voz do profeta, a Bíblia vai dizer que por causa disso ele não foi salvo nem 2 e nem 3 vezes. Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6 e versículo 10. Diz o texto: e depois que foi avisado, se guardou não 2 e nem 3. Essa expressão nem 2 e nem 3 quer dizer muitas vezes. Então, muitas vezes que ele foi avisado do perigo iminente, o rei de Israel, com prudência, ele se guardava, ele não ia na batalha. Mas é isso que acontece com alguns crentes? Não. Deus fala, não vai. Não, eu vou porque eu tenho fé. Eu acredito que Deus é comigo. Deus vai me livrar de todo o perigo, de todo o mal, de toda a espada, de toda a peste, de toda a fome. Mas é Deus que está dizendo, não vai. Como é que Deus vai contra a sua própria palavra? Se Ele está dizendo não vai, como é que Ele vai te guardar se Ele está dizendo para não ir? Mas o que a gente faz? Nós, como super crentes, super poderosos, super cheios do Espírito Santo, a gente tenta a Deus todo o tempo. A gente é desafiado e desafiamos a Deus. Nós sucumbimos à proposta medíocre de Satanás diante de Jesus. Pula daqui, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e ele vai te livrar,
e você não vai morrer se você pular. Jesus, de forma prudente, de forma sábia, ele logo dirige a palavra a Satanás: ora, Satanás, nós não devemos tentar a Deus. Tentar a Deus é você se opor à vontade dEle, se opor àquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. Sem nenhum prévio consentimento ou oração, você não quer descobrir a vontade de Deus. Então você, de forma ousada, imprudente, você se opõe àquilo que Ele estabeleceu para você viver. Então, se você quiser evitar muita situação difícil na tua vida, seja prevenido, ouça a voz do profeta, ouça a voz do teu pastor, porque tem crente que ouve tudo quanto que é profeta, que põe a mão na cabeça dele e fala: eis que diz que não sei o quê. Mas quando vem para a igreja, o pastor prega 2, 3 horas, o camarada fala: não foi para mim. Mas o profeta que nem te conhece, chega lá e fala: eis que Deus que fala, que te manda, que não sei o quê. Aí tu chora, esperneia, estribucha e fala: Deus falou comigo. Esse é o mal dessa geração, que só acredita que Deus fala quando vem um lá enviado não sei da onde, falando um monte de língua que você nem entende nada, e começa a chorar igual um doido, desesperado, e ele está falando, Deus está falando, Deus está falando, e alguém pergunta: o que Deus falou? Não sei, não entendi nada. Agora o pastor que prega, que ora, que busca Deus para te dar uma palavra sadia, uma palavra que penetra no teu coração, palavra bíblica, cristocêntrica, que abre o teu entendimento, que te ilumina o caminho. É ovelha rebelde, viu, gente? A ovelha tem que ouvir a voz do seu pastor, irmãos. Muitos problemas que você enfrenta hoje é porque você não ouviu a voz do seu pastor. É porque você não ouviu a voz de um homem de Deus, que preocupa-se com a sua vida e que sabe que Deus tem uma direção para a sua vida. Não estou dizendo que o pastor é isento de falhas, que o pastor não pode errar na sua palavra. Eu estou dizendo que Deus não erra e que a sua palavra é fiel e a sua palavra é viva. E se você estiver submetido à palavra de Deus e não ao pastor, tão somente, eu tenho certeza que muitos problemas que você enfrenta hoje, você vai ser completamente evitados. Então a prevenção ainda é uma importante arma para você evitar problema. Olha o que diz Ezequiel capítulo 33, versículo 5: mas aquele que se dá por avisado salvará a sua vida. Aquele que se dá por avisado, aquele que ouve conselhos, aquele que pratica a palavra de Deus, que não é imprudente, é prudente, ele salvará a sua vida. Então, se dar por avisado é prevenir de cair num buraco que Deus já viu e está te alertando. Josafá, ele foi previamente avisado de um problema iminente, e por causa do aviso que ele ouviu, ele pôs-se a buscar o Senhor. Por que Deus te avisa? Deus te avisa para você tomar atitude. Deus te avisa para você se posicionar. Deus não te avisa para você ficar de braço cruzado, vendo as coisas acontecerem e não tomar nenhuma ação. Pelo contrário, se Deus tem usado a sua palavra para avisar você de alguma situação que você vai passar, então você precisa se despertar e tomar uma atitude imediatamente, para que não haja consequências graves ou sérias na sua vida. Então a prevenção, ela é fundamental para Deus te livrar ou te poupar de muitas coisas difíceis. A prevenção até é uma questão de fé, porque tem crente que acha que por se prevenir, ele está anulando a sua fé. Irmão, eu estou te falando que tem crente que não põe máscara. Por quê? Porque ele acha que isso é incredulidade. Parece mentira, mas eu estou falando porque eu ouvi. Tomara que não esteja me assistindo. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca,
pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé, ele foi considerado um justo que viveu pela fé, porque divinamente avisado de tudo o que ia acontecer, ele teve medo e começou a agir. Então Noé, ele não foi inerte, ele não ficou de braços cruzados. Deus disse, vai vir um dilúvio. Não, mas eu confio no Senhor, por isso mesmo, vai vir um dilúvio. Não, mas não, o Senhor vai me livrar do dilúvio. Claro que eu vou, mas construa a arca. Não, mas eu não preciso de arca, o Senhor vai me fazer nadar nas águas. Eu acho que não vou não. Faz a arca, porque se vier, morre tu e teus filhos. Então estar previamente agindo ou prevenindo determinadas situações não é falta de fé. É muito pelo contrário, é você não querer tentar a Deus e saber que você é inteligente o suficiente para tomar as medidas justas e eficazes que estão ao seu alcance. Então tudo que estiver ao teu alcance para fazer, para prevenir você de um problema iminente, então faça, haja, porque senão as consequências virão. Então para que não haja consequências, se previna, porque a prevenção ainda é a melhor forma. Pastor, o senhor está falando do vírus? Não é só vírus que eu estou falando de tudo na vida, porque todas as coisas difíceis que nós enfrentamos, nós mesmos provocamos, porque nós não ouvimos a divina palavra de Deus e nem agimos da forma correta. Então se nós agimos da forma correta, segundo aquilo que Deus tem falado aos nossos ouvidos pela sua santíssima palavra, certamente muitas consequências serão evitadas. O problema que Josafá estava vivendo foi um problema de consequência. Por que consequência? Porque Josafá provocou essa batalha. Volte lá em Crônicas capítulo 19, 2 Crônicas capítulo 19, versículo 1 e versículo 2, acompanhem comigo. Josafá, rei de Judá, voltou para a sua casa em paz, para Jerusalém, e o profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Olha a pergunta que o profeta fez ao rei: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o teu coração para buscar a Deus. Em outras palavras, você é um crente, temente ao meu nome, que honra o meu nome, mas foi imprudente e provocou uma situação que poderia ser evitada. Em outras palavras, essa batalha não era para acontecer, mas vai acontecer. Por quê? Porque você agiu errado. Você foi fazer aliança com Acabe que não era para fazer. Você deu seu filho para casar com a filha de Acabe e não era para dar. Então por causa dos teus atos, você vai sofrer as consequências. E não pense vocês que Deus é um pai frouxo, que olha para o filho, tadinho dele, não vou mais fazer, tadinho dela, ela vai sofrer muito, eu não posso disciplinar meu filho, não posso disciplinar minha filha, meu coração dói mais, vai doer mais, quando lá na frente, este filhinho que você está poupando de disciplinar, olhar para você e falar coisas que você não gostaria de ouvir. Então se está errando, é tempo de disciplinar. Deus, ele disciplina seus filhos. Josafá é filho, e Deus olhou para o seu filho e disse: eu estou irado com você. Imagine um pai chegar para o seu filho e dizer: eu estou nervoso, eu estou irado com você. Tem pai que não fala isso, porque ele tem medo de magoar o filho. Vai magoar, tadinho. Se eu falar um negócio dele, ele vai ficar ofendido. Isso, poupe o seu filho da disciplina, poupe o seu filho agora da dor, e lá na frente você vai ver as consequências. Então o que Deus está nos ensinando? Como um pai, ele está dizendo: você errou, meu filho, e não é porque você é meu filho que eu vou passar a mãozinha sobre a sua cabeça, eu vou te disciplinar. E o que disciplina crente, irmão? É luta. A luta e as causas difíceis são as formas que Deus usa para disciplinar a nossa vida.
porque a gente pisa na bola diversas vezes, então Deus vem, levanta problemas, e esses problemas passam a ser a nossa vara, a nossa cinta, a nossa disciplina. E quem é que gosta de apanhar? Ninguém, mas é necessário. Então o que Deus faz? Deus então ele começa a disciplinar Josafá. E qual foi a disciplina que Deus executou em Josafá? Levantou 3 nações, e essas nações se levantaram contra ele como forma de batalha. O rei que nunca tinha enfrentado uma luta sequer, agora passou por uma. Por quê? Porque ele mesmo provocou. Josafá, quando se viu diante de uma situação difícil, o texto vai dizer, no capítulo 20 e no versículo 3, então Josafá teve medo. Observe que a primeira reação de Josafá, diante da disciplina que Deus executou sobre ele, e da causa que ele estava enfrentando, que era dificílima, ele teve medo. Aqui eu quero abordar um ponto muito importante, que às vezes alguns cristãos se perdem, inclusive chamar a atenção de vocês, para falarmos sobre o medo. Na quinta-feira, o pastor Cláudio estará falando melhor sobre isso, mas quero dar uma prévia dentro do contexto dessa mensagem. A Bíblia vai dizer que quando as nações se levantaram contra Josafá, ele imediatamente teve medo, e eu quero destacar o medo como um fator positivo aqui. É difícil ver alguma coisa positiva no medo, mas o medo tem fator positivo. Por que o medo é um fator positivo? Porque o medo é um estado emocional resultante da consciência de um perigo. Por que o homem e a mulher têm medo? Porque existe um perigo iminente, crescente, vindo ao seu encontro, ou você está indo ao encontro. Então o medo desperta você. O medo, como um dispositivo emocional, ele é tão poderoso que diante dele todo o seu corpo fica preparado para enfrentar qualquer coisa. É tão profundo esse sentimento que o seu cérebro, ele começa a liberar mais substância, você começa a raciocinar e pensar rápido, o sangue começa a bombear muito mais sangue no coração, os seus músculos ficam totalmente enrijecidos e a tua força aumenta. Eu não sei se você já teve alguma reação no medo, sua força ela duplica. Eu me lembro como era moleque, eu tinha uns 8, 9 anos, um menino me enchia tanta paciência, irmão, e ele era muito mais forte que eu, e eu tinha medo, óbvio, quem é que não tem? Medo, ele me ameaçava, e eu ficava com tanto medo, e eu corria, ia falar, mas aquele me encheu tanto a paciência, e o meu medo foi tanto, que quando ele se aproximou de mim, eu fiquei cego. Mas irmão, eu nem me lembro o que aconteceu, eu só sei que eu virei a mão naquele rapaz, e ele era muito mais forte que eu. O medo foi tão grande, que eu peguei a cabeça dele, e com a força que eu peguei, eu joguei a cabeça dele no chão, com 8 anos de idade, cego, fiquei cego. Quando eu abri o olho e caí em mim, o menino estava no chão, chorando, e quando eu vi ele chorando, eu falei, quem vai chorar sou eu, deixa eu correr. Se ele está chorando, se eu ficar, quem chora sou eu. E bati perna. Criança não tem dignidade mesmo, sai correndo, né? Se fosse homem tinha que ficar, para apanhar depois, né? Mas criança não tem dignidade, sai correndo. Ou seja, o medo enrijeceu os meus músculos de tanta força que eu tive naquele momento. O medo te provoca isso. Então o medo ele é positivo. Imagine você diante dos maiores adversidades e perigos da vida sem medo nenhum. Você ia provocar acidentes, você ia matar pessoas, você ia se matar. Então o medo ele é positivo. Quando é que o medo se torna negativo? Quando ele é uma fobia. O que é fobia? Fobia é o descontrole do medo. É o medo excessivo. Por isso do termo fobia. Quem é que não tem medo de aranha? Ai, né? Aranha te paralisa, por quê? Porque você tem fobia, é o medo excessivo. Aranha, algumas, é óbvio que é inofensiva. Barata, o que barata faz, irmão? Nada, é inofensiva. A fobia, é o medo excessivo de alguma coisa, né? Quem não tem medo de altura, é o medo excessivo. A altura não mata, o que mata é a falta de equilíbrio e de prudência. Mas porém, estamos com medo, então o medo te paralisa. O que paralisou Pedro quando ele estava andando sobre as águas? O medo.
Por isso ele começou a afundar. O medo foi tão pesado que começou a afundar ele na água, porque ele começou a tirar o foco de Cristo e agora começou com muito medo a andar e afundar sobre as águas. Então esse medo que Josafá sentiu foi positivo. Por que foi positivo? Porque olha o que vem depois do medo. Acompanhe comigo no capítulo 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar a Deus. Por que o medo foi positivo? Porque o medo empurrou ele para a presença de Deus. Nem glória a Deus, gente. Ai, obrigado. Mas vocês estão vivos aí na igreja? O medo foi positivo, porque, vou repetir para ter outra chance, porque ele te pôs a buscar a Deus, te empurrou. Obrigado. Ele te pôs a buscar a Deus. Então o medo ele é positivo quando esse medo te empurra para Deus. Quando o medo é negativo? Quando ele te afasta de Deus. Quando você sentir medo e você não tem mais força para orar, tome cuidado com esse sentimento. Quando você está com medo, mas você não quer vir mais para a igreja, cuidado com esse sentimento. Tem um monte de gente trancado em casa com medo, tem medo de vir para a igreja, cuidado. É um sentimento perigoso. Não, pastor, por causa do Covid, mas no hospital vai, na farmácia vai, no mercado vai, na feira vai, no shopping vai, mas na igreja pega a Covid. Esse medo excessivo está trancafiando pessoas dentro de casa. Eu, como pastor, estou orientando todo mundo a sair de casa para a igreja? Não. Eu estou ensinando que se você estiver com medo de sair de casa, você está passando por perigo. Eu tenho que ter controle emocional suficiente para entender que eu não saio de casa em determinadas circunstâncias e eu tenho total controle dos meus sentimentos. Agora, a maioria dos casos não é isso. As pessoas estão dominadas por esse sentimento, estão trancafiadas dentro de casa e têm medo de ficarem doentes. É óbvio que todos nós aqui, nós temos que prevenir. É óbvio que o contexto que eu estou pregando é exatamente este: prevenção. É você olhar o perigo e não ir em direção a ele, é evitá-lo. Mas evitar o perigo não é ficar trancado, não é ficar isolado, suficientemente distante de tudo e de todos, sem contato com nada e com ninguém. Quando eu falo contato, eu não estou falando de abraço, de beijo, eu estou falando contato visual, telefone, nada disso. As pessoas estão com medo, e o medo está tirando essas pessoas da presença de Deus, e Deus está usando esta palavra para mostrar para mim e para você, que o medo ele não é ruim, desde que te leve para a presença dEle, desde que te leve para os pés dEle. Foi o que Josafá fez. Diz a Bíblia que quando ele sentiu medo, ele foi lá e buscou a Deus. E quando nós falamos de buscar a Deus, é uma coisa tão interessante. Olha aqui, capítulo 15, vamos lá, volte aqui algumas páginas. 2 Crônicas 15. Acompanhe comigo. Versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscares, ele se deixará achar. Olha que coisa importante, irmãos. Se o buscares, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Olha o que diz o versículo 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Então olha que coisa importante. Quando você, com ou sem medo, se propõe a buscar a Deus, Deus se deixa achar. Pastor, Deus está escondido? Não. Então por que temos que buscá-lo? A palavra de Deus nos incentiva a buscar a Deus, não um Deus escondido, mas um Deus que está de olho em nós e está disposto a compartilhar com nós experiências.
Eu vou te explicar através de um exemplo. Eu dei esse exemplo no primeiro horário e é o melhor exemplo para você entender. Como um pai que está brincando com um filho, de esconde-esconde. Já fez isso com alguns seus filhos? O que você faz? Você se esconde dele e fica de uma forma que o filho possa te encontrar. Ou você se esconde que o menino fica desesperado e não te acha nunca? Acho que não, né? Só quando ele está mais velho, né? Quando ele é novo, o que você faz? Você esconde e não esconde ao mesmo tempo. Ou seja, você facilita. Aí o menino, ele vai e te acha. Te achei. Para que serve isso? O momento, a experiência, o tempo. Pegou ou não? Por que você tem que buscar a Deus? Porque você tem que experimentar o momento, o tempo, como um filho buscando o papai escondido. Vai valer a experiência, vai valer a emoção, vai valer a surpresa de quando o pai se revelar e você dizer, achei! Ou seja, Deus, valeu a pena te buscar. Eu estava perdido, não te achava em lugar nenhum, mas agora eu dobrei meus joelhos, fechei a porta do meu quarto, eu te achei, e o pai diz, eu estou aqui, filho, pede-me o que queres que eu te darei, aleluia! Então o pai, ele se revela ao filho na medida que o filho busca. Por que o pai está escondido? Porque o pai não quer ser achado? Não. O pai quer ser achado, ele só está escondido, por quê? Porque ele quer desfrutar do tempo e do momento, onde você pode buscá-lo e desfrutar de uma experiência inimaginável que você nunca viveu na sua vida. Como é que você consegue descrever a emoção de uma criança com um sorriso no rosto quando encontra o pai escondido atrás de uma cortina? Não dá para descrever, é uma emoção, é um impacto, a criança fica tão feliz. O que Deus está querendo dizer com esta palavra? Que o medo não é para te matar, o medo é para te impulsionar, para te levar à presença de Deus, e quando você começar a buscá-lo, ele se revelar para você, o sentimento de uma criança em achar o pai será o seu, quando você receber o que Deus tem revelado para a sua vida. Então Deus quer se revelar para você, mas para que ele se revele para você, você tem que buscá-lo. A palavra de Deus manda buscar a Deus em todo o tempo. Olha o que diz Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto ele se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O pai, ele não só está disponível, como ele está perto de você. Quando você estiver medo e quando a situação difícil vier, lembre-se, o pai está perto, e mais perto do que você imagina. O problema é que a cortina atrapalha a gente ver, o problema é que a cortina atrapalha a gente enxergar, mas o pai está perto, e ele está ali, disponível, e ele está esperando você achar. Glória a Deus. Se o pai se revelar para a criança antes do tempo, perde a graça, irmão. A criança está buscando e tu está lá escondido. Aí a criança, onde você está? Aí vai, ai, tadinho dele, deixa eu me revelar. Aí a criança, não teve graça, eu não achei. Você se revelou antes do tempo. Então o pai não pode se revelar antes do tempo. O pai espera o tempo certo de você achar. Eu não sei se você está entendendo a comparação, mas Deus está ativando o teu espírito para você começar a buscar a Deus de uma forma tão intensa e profunda que você vai descortinar as revelações de Deus, e Deus vai se revelar ao seu coração de uma forma ímpar e poderosa. E a sensação que você tiver quando você encontrar a Deus, quando Deus se revelar para você, vai ser indescritível. Teu nível de maturidade vai aumentar, tua espiritualidade vai aumentar, e você vai ter uma experiência gloriosa para contar. Eu achei o Pai se revelou para mim. Louvado seja o nome de Jesus. Buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o em todo o tempo. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscai ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Está com medo? Busca.
Ele vai te livrar de todos os teus temores. Salmo 34, verso 4. Porque tu, Senhor, nunca desamparou aqueles que te buscam. Salmo 9, verso 10. Aqueles que buscam o Senhor, Deus certamente livrará dos temores, e nunca Ele irá te desamparar de teus problemas e de tuas adversidades. Então o medo é positivo quando ele te empurra, quando ele te impulsiona a buscar a Deus. Quando Josafá teve medo e passou a buscar o Senhor, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então, na medida que Josafá se pôs a buscar o Senhor, todo o povo também começou a buscar a Deus junto com Josafá. E eu quero destacar aqui uma coisa muito importante no versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e começou a orar e começou a buscar o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante da casa de Deus, diante da igreja e diante de ti, pois o teu nome está neste lugar. O nome de Deus está na sua casa, está no seu templo, está na sua igreja. Jesus Cristo disse para Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, sobre a tua palavra, a revelação que Deus te deu, eu vou edificar a minha igreja. Minha, pronome possessivo, minha. Você é posse de Deus, você não é qualquer coisa, você é casa de Deus e está na casa dele, você é dele. E Deus não desampara os seus. Você é posse, propriedade peculiar e particular de Deus, e o nome de Deus está revelado na sua vida, o nome de Deus está revelado em você. Por isso não tenhas medo. Foi quando o povo estava congregado na casa do Senhor, que diz o texto, a palavra do Senhor, no capítulo 20 e no versículo 13, todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos, ou seja, toda a família reunida na igreja, toda a família reunida na casa do Pai. Versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha que coisa importante, quando você se dispõe a buscar a Deus, quando você deixa o medo de lado, ou quando este medo te impulsiona a buscar o Senhor diante das situações mais difíceis que você está vivendo, e você entende o valor de congregar e de estar na casa de Deus e na presença do Senhor, na casa de Deus o Espírito vem, e quando o Espírito vem, o Espírito fala, e quando o Espírito fala, você dá ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se o Espírito está falando contigo, se dê por avisado, absolva a palavra de Deus para o seu coração. E qual foi a palavra que o Espírito falou? Olha lá, capítulo 20, e a partir do versículo 15, e disse: dai ouvidos. Veja como o Espírito pede ouvidos. Ele não falou me dá sua orelha, ele disse me dá seu ouvido. Orelha você tem duas, mas ouvido tem nenhum. Tem um monte de gente que só ouve, mas não dá ouvido. Tem um monte de gente que vem para a igreja e só ouve, mas entra por aqui e sai por aqui, não tem ouvidos. O que é dar ouvidos? É entrar aqui e colocar aqui, é ouvir aqui e armazenar no coração. Isso é dar ouvidos. O Espírito falou: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, não tenha medo, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, por causa da adversidade da situação difícil que você está vivendo, pois a peleja, a batalha não é mais sua, mas de Deus. Aleluia. Aí agora vamos voltar lá atrás. Quem é que levantou essas nações contra Josafá, irmão? Quem? O crente. Ah, bom. Capítulo 19,
Deus falou com Josafá: por causa da tua rebeldia, porque você fez aliança com gente errada, eu vou levantar 2 nações contra você, sim ou não? Agora o mesmo Deus que levantou o problema fala: deixa que o problema é meu. Como é que explica isso? O mesmo Deus que criou a situação, que como um pai disciplinando o seu filho, agora esse mesmo Deus vem e diz: para, o problema agora é meu, não é mais seu. Então para que ele criou o problema? Para instruir o filho, para ele saber que o reino dele, mesmo de paz, passa por adversidade de problemas, mas no meio do problema o pai chega. Oh, irmãos, no meio do problema o pai chega. Lembra de Abraão? Abraão, vai lá e sacrifica Isaac. Sim, senhor. Coloca Isaac, amarra ele no altar, pega o cutelo, dá 7 passos para trás. Quando Abraão vai dar o primeiro para frente, Deus fala: para, eu já sei que o senhor tem meu nome, não precisa fazer nada. Então Deus pediu, agora Deus impediu. O mesmo Deus que cria é o mesmo Deus que põe fim. O mesmo Deus que levanta a situação é o mesmo Deus que põe fim à situação. Então tenhas uma consciência que o teu Deus não vai deixar você morrer, que o teu Deus não vai deixar você cair no buraco. Ele vai chegar na hora certa. Você pode levantar a mão e em reconhecimento à graça, à benevolência, à bondade de Deus, adorá-lo por alguns segundos e agradecer a benevolência do Pai, que te socorre e te ajuda no tempo certo, que te protege e está na sua vida. Adore o nome de Jesus e agradeça o Pai que tem cuidado dos seus filhos todos os dias da sua vida. Agradeça o Pai que está do seu lado, te ajudando e te fortalecendo diante do problema. Ele não vai deixar essa luta te matar, Ele não vai deixar esse problema te destruir, porque Ele é Deus, está do seu lado, te sustém com a destra da sua justiça. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Feche os seus olhos por alguns segundos. O Pai está na casa, o Pai está no ambiente, o Pai está se revelando aqui. Quem o buscar certamente o encontrará. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Deus, Ele se revela àqueles que o buscam. Deus, Ele se revela àqueles que o buscam. Esse problema que se levantou não é o fim, é apenas um mecanismo que Deus está te utilizando para te ensinar a ser uma pessoa melhor. Mas no meio do processo, o mestre chega e fala: basta, chega, o problema é meu a partir de agora. Porabastore me candarabachore me calabas. Espírito Santo de Deus, no meio da congregação o Espírito veio. Então eu sinto e creio que Ele está aqui nesse lugar. Onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no meio. Então se você crê que o Espírito está no meio, então adore este Espírito, receba a presença deste Espírito, seja cheia e cheio deste Espírito nessa hora. Oh, Espírito, tenha liberdade nessa noite de fazer a tua vontade, o teu querer. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade de agir segundo a tua soberana e sublime vontade, porque somos os teus filhos e queremos a presença do Pai nesse lugar.